No assunto de hoje, a gente vai falar sobre teste de elenco. Quem aqui já fez teste de elenco? Existe teste de elenco de todo tipo que você pode imaginar. Mas existem alguns fatores que podem fazer com que você vá melhor ou que você pelo menos se sinta melhor com o resultado do seu teste. A primeira coisa que você tem que ter em mente é: nem sempre os produtores, os diretores de casting e os diretores da obra sabem exatamente o que eles querem. Isso é um ponto importante. Então eles pedem um determinado perfil, às vezes mais amplo, às vezes mais restrito, mas eles não sabem exatamente o que eles querem até eles verem. Então isso é uma coisa que você não tem controle. Não quer dizer que você é bom ou que você é ruim, né? Lógico, você tem que ir para um teste bem preparado. Se eles te passaram um texto, né? Se eles te pediram um determinado tipo, se você conseguiu extrair informações sobre o texto, isso é uma dica muito importante. Tenta extrair do produtor de casting, do agente, da agência, né, o máximo de informações que você puder conseguir para você conseguir chegar nesse teste um pouco mais preparado. Uma coisa é, os produtores de casting, os diretores de casting não entendem muito da arte do ator. Eles não entendem a tua capacidade de transformação, né? Assim é esquisito se você chegar num lugar todo engomadinho e aí você vai fazer o teste e você monta um personagem todo esquisito e vai fazer o teste. Eles não entendem essa transformação e isso acaba gerando um afastamento. E isso não quer dizer que tua transformação está pior ou está melhor do que outra, né? O que você tem que fazer é, o teste pede um personagem esquisito, tenta chegar já esquisito no lugar. Essa é uma dica boa, porque daí você não precisa montar um personagem ali na hora e não gera esse estranhamento. Vocês que são atores, que já presenciaram isso no palco, já perceberam isso, né? Quando você faz um personagem na frente de alguém, né, o personagem não funciona tanto. Agora, se você entra em cena já com o personagem, as pessoas tendem a não estranhar tanto, a menos que elas te conheçam. Mas mesmo assim, se estiver bem construído, né, elas acabam acreditando e aceitando esse personagem com o passar da obra. Num teste você não tem esse tempo. Não tenta ser também, uma outra dica boa, não tenta ser aquilo que você não é num teste. A gente entende que existe esse poder de transformação, né, que você estuda para isso, estuda para viver outras vidas, outros personagens. Mas os produtores e os diretores estão querendo uma coisa certeira. Então se eles escolheram você para o teste, é porque provavelmente você é o que eles podem estar querendo buscar, o que eles podem estar querendo testar. Então se você chega lá muito diferente do que você é, ou do que você aparenta ser, às vezes não é isso que o pessoal está procurando. Então assim, vai no teu estilo, mas dentro daquilo que eles estão pedindo também. E é por isso que é legal você ter um material muito amplo, né? Seja de fotos, de vídeos, de demo reel. Mas quais são os fatores que você pode aplicar num teste que vão te ajudar? Então, primeiro, você precisa ter um método de estudo daquele teste. Se eles, independente se eles vão te passar o texto, né, ou a situação para você improvisar na hora, ou se eles vão te passar com antecedência. Se eles te passarem com antecedência, é melhor que você consegue extrair informações do que tem ali, consegue, dependendo da capacidade do teu agente, do acesso que você tem com o produtor de elenco, tirar algumas dúvidas e já chegar lá com alguns pontos de vista. Mas lembra, não prepara só um ponto de vista, prepara pelo menos 3. Né? 3 pontos de vista diferentes e esteja pronto para, se o pessoal pedir, você conseguir mudar, porque isso com certeza é uma coisa que eles estão olhando e que você pode controlar. Eles percebem a sua capacidade de ouvir um direcionamento e de se adaptar na hora. Porque nenhum diretor quer trabalhar com um ator cabeçudo que fica discutindo, que fica brigando e que não escuta o que ele fala. Lógico, alguns diretores vão deixar que você proponha, ou que você tire dúvidas, né? Ou que você traga perspectivas diferentes. Mas no final das contas, o que vale é a opinião dele. E ele não quer trabalhar com um ator que não escuta e que é teimoso. Então é muito comum no teste de elenco eles pedirem para você fazer outra coisa, ou mostrar um outro lado, ou intensificar determinadas coisas. Então, esteja pronto para se adaptar. Essas pessoas que estão ali te testando, nem sempre elas são muito gentis, né? Eu nunca tive uma experiência muito ruim, eu tive experiências ruins, mas não muito ruins com testes de elenco, né? Mas eu tenho colegas de trabalho que já passaram por situações bem chatas, né? Do tipo assim, né? Um produtor de elenco. Ô, por favor, fica ali da sua marca. Isso. Tá, agora fica mais de perfil. Ô, você viu? Ela só funciona do lado esquerdo.
né? Não, o protagonista é muito bonito para ela, não vai dar certo isso não, esse casal não vai colar. Ah, não, mas a gente vai gravar a menina só do lado esquerdo. Imagina você tá lá, né, se expondo, que essa é uma característica que nós artistas, sobretudo nós atores, passamos muito, né? A gente arrisca a humilhação, né? A gente arrisca a exposição numa quantidade em um ano que as pessoas normais não fazem numa vida inteira normalmente. E aí imagina, você tá ali se dispondo, né, com o seu coração, o trabalho que você ama fazer, e aí o produtor de elenco ou o diretor faz uma dessa, né? Já vi outras coisas também, às vezes eles pedem coisas esquisitas, do tipo, pô, você tá muito yang, atua mais in. Mais in, sabe? Pensa no azul. O azul, isso. No azul. Não, naquele momento ali, quando você fala X, você tem que chorar. Essas coisas acontecem, tá? E aí, eu só posso deixar você com uma frase da Stella Adler sobre isso. Stella Adler foi uma grande atriz que desenvolveu dentro do sistema Stanislavski uma técnica incrível que é usada pelo Marlon Brando, que foi usada pelo James Dean, que é usada pelo Mark Ruffalo. Ela treinou uma geração inteira de atores nos Estados Unidos e ela fala que se o diretor, né, vira para você e começa a pedir emoções e começa a te marcar demais, né, começa a ser opressivo com você, né, nesse sentido de querer comandar, né, e te trata como uma marionete, é melhor você largar o trabalho, porque isso prova que o diretor e a equipe não têm capacidade técnica para executar o trabalho, que o trabalho vai ser um fracasso e que você vai perder o seu tempo. Mas existem todos os tipos de teste de elenco. Tem uns testes de elenco que são até mais tensos. Tem um colega meu, um cara que eu gosto muito, que foi fazer um teste para um filme com uma preparadora de elenco líder aí no mercado. Talvez vocês saibam quem é. E o teste durou umas 8 horas. Para um filme, né, foi para um filme que lançou há pouco tempo, um filme de guerrilha, né, sobre um guerrilheiro, tal, vocês também devem saber qual é. E o teste durou cerca de 6 ou 8 horas, que eles ficaram ali sofrendo uma série de abusos, né? Então assim, o pessoal jogava água neles, eles tinham que ficar em pé, eles ficavam sob pressão, o pessoal ficava gritando com eles e não sei o quê. E, cara, isso em qualquer país civilizado é considerado crime, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, não. Então, se você ama essa profissão, você meio que tem que estar preparado para essas situações e, mais importante, você tem que estar preparado para dizer não. Dizer não provavelmente é a coisa mais importante que você vai aprender, né? Eu passei por situações já degradantes e humilhantes num set de cinema, porque eu queria muito fazer aquilo, porque aquilo era a minha profissão e não sei o que, e hoje eu conto e dou risada, mas não, aquilo que foi feito não foi legal, eu posso contar num outro vídeo para vocês, tá? Mas aprendam a se preservar, né? Só existe uma regra: não fazendo mal para você e não fazendo mal para os outros, você pode fazer qualquer coisa, mas a partir do momento que começa a fazer mal para você, ou você é forçado a fazer mal para os outros, né? Então é melhor você não participar desse projeto, porque provavelmente isso vai acabar magoando a tua paixão pelaquilo que você faz. E se você tem a sua paixão magoada, provavelmente você vai largar a profissão, né? Isso é uma coisa muito triste, porque a profissão não é sobre isso. A profissão não é sobre bullying, não é sobre abuso, né? Não é sobre sexo, não é sobre violência, né? A arte do ator é uma coisa muito maior do que isso. Thiago, eu fico muito nervoso quando eu vou fazer um teste. Pô, o que você pode fazer sobre isso, né? Existem aí uma gama de técnicas de respiração, não sei o que, eu posso até falar sobre isso em algum vídeo, mas tem vários na internet que você pode buscar no YouTube, né? Que te ajudam a ficar mais calmo. Saber o que você está fazendo, né? Ficar nervoso você provavelmente sempre vai, mas você pode controlar mais isso de acordo com a segurança que você tem na tua técnica, né? Eu já treinei centenas de alunos, né? Já fiz centenas de testes, né? Passei em alguns, não passei em vários, mas hoje em dia eu tenho segurança naquilo que eu apresento, e não importa para quem que eu estou apresentando, e meus alunos falam a mesma coisa, que depois que eles aprenderam como estudar, né? Como abordar um texto, como escolher as propostas mais adequadas, eles se sentem seguros, eles fazem o teste com segurança.
E segurança é uma coisa chave que você está vendendo para o produtor de elenco, para o diretor de elenco, para o diretor da obra. Você tem que ter segurança, você tem que ser calmo, você tem que estar ali pleno naquilo que você está fazendo, afinal você é um profissional. Então se você está ali se mostrando nervoso, se mostrando tenso, não sei o que, eles preferem não te escolher, na maioria dos casos. Porque se você faz isso no set, você atrasa um set inteiro. Então eu tive sempre o prazer de trabalhar em sets com atores muito profissionais, e seja na série da HBO que eu fiz, que vai lançar agora no segundo semestre da segunda temporada, ou seja nos filmes que eu participei, os atores são aqueles que menos erram, né? Então eles se preparam, eles chegam e eles fazem. Poucas vezes se repete cena por causa de erro de ator. E eu fico muito orgulhoso quando eu estou num set com atores assim, porque tudo no cinema atrasa. A equipe de fotografia provavelmente é que mais atrasa, porque é a maior equipe, eles têm que trocar um monte de coisas de toneladas de lugar, né? Às vezes dá problema no áudio, passa avião, cai chuva, cai raio, muita coisa já atrapalhando o andamento do set. Os atores, eles ficam esperando muito tempo para gravar, e eles têm um tempo, né, normalmente, idealmente, um tempo antes para estudar, para ensaiar com o diretor e tudo mais. Então quando ele está no set, em si, ele vive aquele momento e dificilmente ele erra, né? Mas se você é um cara que fica nervoso, primeiro você vai estar mais focado no seu nervoso do que fazer o que o seu personagem precisa fazer. O seu personagem não pode parecer que ele está nervoso o tempo inteiro. Então você tem que criar mecanismos para controlar esse nervosismo. Uma outra coisa boa para, né, te controlar eu tenho duas dicas sobre isso, né? Uma é come banana. Banana tem um negócio que chama beta blocker, e os beta blockers, eles controlam esses fluidos químicos que geram esse nervosismo, e eles abaixam, né, a tua pressão sanguínea e tudo mais, então você fica mais calmo. Então comer banana antes de teste é uma dica legal, tá? Antes de gravação também, enfim, toda vez que você se sentir nervoso, banana é bom. Mas eu fiz do modo hardcore, assim, no início da minha carreira. Eu imagino que muitos de vocês devem estar começando, eu fiz a mesma coisa, né? Eu ficava muito nervoso para fazer teste. E aí o que eu fiz? Cara, eu fiz um método Batman de testes. Vocês conhecem a história do Batman, né? O Batman tinha medo de morcego, o que ele fez? Ele se enfiou num negócio cheio de morcego, e aí saiu de lá o Homem-Morcego, né? Ele transformou o medo dele naquilo que ele é. Ele expôs o medo dele, colocou o medo dele para fora. Então, quando eu estava começando, eu me inscrevi em todas as agências que eu podia, possíveis e imagináveis, e eu fazia de 2 a 3 testes por dia. De tudo que você imaginar, cara. Às vezes eu ficava horas esperando um teste, e assim, uns testes bem várzea mesmo, né? Para todo tipo de coisa que você pode imaginar, mas não era sobre o teste, não era sobre passar no teste, não tinha nem pretensão de passar nos testes. Era mais uma questão de pegar experiência, de entrar numa sala com um diretor e ficar à vontade, de entrar numa sala cheia de coisa, de cinema, de fundo verde, de não sei o que, de gente falando, de gente berrando e tal, e eu fazer o teste, fazer o meu trabalho como se aquilo ali fosse só mais uma coisa do meu cotidiano. Então você tem que transformar o teu medo no teu cotidiano.